Fala galera do Nuvens de Valores, 27 de junho de 2023, terça. Nesse vídeo vamos estudar rapidamente os principais pontos gráficos da semana, lembrando que são apenas estudos, um estudo tanto para quem já é acionista da empresa ou então para quem está estudando realizar alguma ponta compradora no ativo. Sejam todos bem-vindos. Nessa terça-feira, Magazine Luiza fechou nos R$ 3,38, uma queda de 0,59%. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal, que é o principal tempo gráfico que gostamos de estudar aqui no nosso canal. A gente continua o quê? Com uma nuvem futura vermelha, a gente continua também com fechamento abaixo das nuvens. Quais seriam os pontos gráficos interessantes para um fechamento bacana nessa sexta-feira de Magazine Luiza? Conforme a gente conversou na semana passada, o fechamento que fechamos a semana passada nos R$ 3,58. A gente já tinha perdido essa média vinho, que é a média mais importante do nosso canal, a média longa do Ishimoku, a Kijun, a média de 26 períodos, e a gente teria o quê? Como meta essa semana, quem sabe, voltar a fechar novamente acima dessa média vinho, como mínimo que a gente gostaria de ver aqui na Magazine Luiza. No entanto, até o momento, aqui estamos nessa terça-feira, claro, ainda não fechamos essa vela, esse candle, vamos fechar essa vela apenas na sexta-feira, mas seria interessante a gente retomar essa média vinho, que conforme a gente conversou no último vídeo nosso, é uma média muito importante, porque nas últimas semanas ela tinha sido uma região de suporte. Olha só, em 15 de maio de 23, em 22 de maio de 23, gráfico semanal, então seria interessante o mínimo um fechamento acima dessa média. Essa semana a média longa está o quê? Nos R$ 3,59. Então é interessante aqui o mínimo R$ 3,59 para a Magazine Luiza, porque é a última média importante do nosso canal, que estaria aqui como uma possível região de suporte. Um fechamento abaixo dela não seria interessante, porque a gente ficaria o quê? Com um pendente buscar suporte em regiões aqui inferiores de preço. Então, muita atenção, porque a gente gosta de ver o ativo no mínimo fechar acima dessa média. E o que temos aqui até o momento, tá? Deixando sempre bem claro, hoje é terça-feira, até o momento o DMI negativo continua com cruzamento acima do positivo, indicando uma direção mais baixista aqui para o gráfico da Magazine Luiza, mas assim como a gente já alertou há algumas semanas, nosso ADX aqui abaixo do nível de 20, 25, então realmente reforçando uma ideia de um momento mais lateral do gráfico semanal, e até o momento a gente vai continuar aqui pelo menos nessa condição, mas a gente não gosta de ver quando o vermelho, o DMI negativo, o DMI menos, está acima do positivo, porque indica uma direção de preço mais vendedora, mais baixista. Seria interessante, conforme a gente já conversou no fechamento semanal, para quem já é nosso inscrito, já não tem tanta informação nova aqui nesse vídeo, mas é importante o que? Sempre estudar o ativo. É interessante o DMI positivo quando ele começa a ganhar força e o ADX também ganhar força, principalmente acima do nível 25, para nos mostrar uma tendência no gráfico semanal. A gente também já tinha alertado o nosso Money Flow Index aqui com uma possibilidade de uma região de um topo aqui no mesmo nível e vai desenvolvendo o que? Fundos mais baixos. A semana passada também no fechamento semanal chamou muito a atenção ele fazendo um novo fundo aqui nessa região. Seria legal uma semana positiva para a gente começar a buscar novamente esse nível de 50. Então o ponto mais interessante para nosso gráfico aqui de Magazine Luiza é um fechamento acima dos R$ 3,59. Vamos ficar muito atento, tá? Porque a gente tem um desenhado aqui também para vocês possíveis regiões de suporte, mas é o que a gente sempre fala no canal. 1. Não tem como adivinhar o futuro. E 2. É suporte e resistência até que não rompe, tá? Tem regiões aqui de suporte. Vamos ver como o ativo vai se comportar. Final de semana, nos próximos dias também, vou trazer novamente Magazine Luiza aqui no canal. Para quem não assistiu o nosso último vídeo do fechamento semanal, é interessante assistir. Eu vou deixar no comentário e na descrição do vídeo para quem quiser assistir, porque naquele vídeo eu também fiz uma análise do OBV semanal. Não faz muito sentido trazer o OBV semanal na terça-feira, visto que ainda não temos a semana fechada. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam em nosso canal. Vamos continuar agora aqui com Via 3 na tela.
Continuando o nosso vídeo agora com Via. Via hoje fechou nos R$ 2,18, uma queda de 2,68%. E o que temos até o momento, nessa terça-feira, no gráfico semanal de Via? A gente já tinha conversado a semana passada que seria interessante a gente ter fechado o quê? Acima da nossa média aritmética 50 semanal. A gente tinha aqui o ponto de R$ 2,48. Por quê? É uma média muito importante, a gente tinha ganhado essa média na semana de 5 de junho e conforme o ativo começou a desenhar aqui possibilidade de perder regiões, o gráfico semanal foi negativo já em 12 de junho e na quinta-feira da semana do dia 19 a gente já ficou em alerta de uma possibilidade de quem sabe montar um suporte aqui nos R$ 2,48. No entanto, a gente fez o fechamento semanal e trouxe aqui o fechamento que abaixo dessa aritmética de 50. A gente chamou muita atenção que existiria uma possibilidade de voltar a testar essas médias aqui, as duas médias do Ichimoku e a média de 21, como uma região de suporte. A gente tinha passado até os R$ 2,20 e realmente o ativo veio tocar essa região aqui já próximo na terça-feira, já estamos aqui nos R$ 2,18. E o que temos para essa semana? O interessante é fecharmos acima dessa média vinho, que é a média mais importante aqui do nosso canal. A gente pode ter vídeos um pouco repetitivos, mas a ideia é de vocês entenderem a proposta do nosso canal, começarem a olhar o gráfico também com uma maneira diferente com as médias do Ichimoku. A nossa média vinho aqui nos R$ 2,20, então é o fechamento mínimo que a gente gostaria de ver na Via. Claro, temos também a nossa média verde-limão nos R$ 2,22. Temos aqui uma média de 21 na região dos R$ 2,23. A gente tinha até passado essa região como uma possibilidade de região de suporte entre os R$ 2,20, R$ 2,24. Agora a média de 21 já está na região dos R$ 2,23. Interessante a gente fechar de preferência até acima dessas três médias. Então seria um fechamento até acima dos R$ 2,23. Mas pelo menos trabalhando aqui acima dessa média vinho, já ficaria pelo menos um pouco mais confortável aqui para acreditar numa região de suporte. Não seria interessante perder novamente essa média vinho, tá? Que é a média muito importante do Ichimoku, a média de 26, a nossa Kijun, a nossa média mais longa aqui do nosso Ichimoku, média verde-limão é a média rápida, média vinho é a nossa média longa. Então a gente gosta de quando essa média trabalha o quê? Como um suporte do preço, e não quando a gente fecha abaixo, tá? Então muita atenção essa semana aqui com os R$ 2,20 de Via. O cenário ideal que a gente tinha passado seria o quê? Fechar novamente acima dessa pontilhada preta, que é a aritmética de 50. Ela estaria essa semana nos R$ 2,47. Então a gente teria que ter uma valorização muito forte nesses próximos pregões aqui dessa semana para a gente retomar ainda nessa semana a aritmética de 50. Então muita atenção aqui. Então vamos trabalhar com um cenário mais real. Fechamento acima dos R$ 2,20 para a gente começar a trabalhar o quê? Com uma ideia de suporte nessa região. Vamos ver rapidamente os demais indicadores. Olha só, a gente ainda permaneceria com DMI verde, DMI+, algumas semanas a gente já permanece aqui, ele trabalhando acima da região de 20, 25, mas muita atenção, dependendo do fechamento dessa semana, pode ser que a gente tenha novamente um DMI negativo, DMI menos cruzando o positivo. Então, nos próximos pregões, vamos dar uma olhada aqui nesse indicador para ver como ele vai ficar aqui, dependendo, claro, do fechamento da sexta-feira. E trazendo rapidamente, no entanto, a gente teria ainda um Money Flow Index aqui bem tranquilo, acima do nível de 50, só o IFR que tem o perigo o quê? De trabalhar novamente abaixo aqui da região dos 50, tá? Não seria interessante? Vamos ver, claro, estamos ainda na terça-feira, a gente gosta o quê? Sempre de ver o ativo valorizando, torcendo sempre pelos acionistas das empresas, mas a gente tem que ter uma análise aqui ponderada, é sempre uma análise neutra. Então, tem alguns indicativos aqui que não são tão interessantes, a depender, claro, do fechamento dessa semana. Então, vamos ver se o ativo trabalha acima dos R$ 2,20. E trazendo rapidamente o gráfico diário, esse vídeo aqui eu nem ia trazer o gráfico diário, na verdade, mas só trazendo aqui um caráter educacional para o nosso canal, que sempre a nosso meta aqui é deixar um legado educacional para vocês, mas olha só, as duas médias de 200 no gráfico diário, como realmente serviram aqui como uma região de resistência do preço. É importante ter essas duas médias aqui de 200, tem traders, tem investidores que gostam da exponencial de 200, outros da aritmética de 200, a gente gosta de ter as duas no gráfico, porque
porque ora, muitas vezes o ativo vem trabalhar com uma região de resistência na exponencial de 200, outras vezes na hora aritmética de 200, e a gente gosta de ver aquilo que todo mundo está vendo. Então a gente gosta de ter essas duas médias de gráfico. Chama atenção também que hoje a gente veio fechar abaixo dessa aritmética aqui de 50 também, não foi interessante, tá? Vamos ver como que o ativo vai se comportar aqui também no gráfico diário nos próximos pregões, mas claro, o gráfico que a gente mais gosta de observar para sempre pensar numa posição de algumas semanas ou até de meses é sempre o ativo trabalhar acima dessa média vinho. Então, R$ 2,20 o ponto mágico para essa semana. E também não seria interessante um candle muito negativo essa semana. Por quê? Trazendo aqui rapidamente, senão nossa linha azul aqui, a Chico Span, a linha de atraso do Ishimoku, até vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, essa linha azul pode ser que essa semana ela cruze abaixo aqui do preço, o que não é um sinal interessante, ou seja, seria a nossa Chico Span recuperando um momento mais vendedor aqui no gráfico semanal. Claro, vai depender desse candle aqui de 26 de junho, porque essa Chico Span, essa linha de atraso, ela sempre está plotada no passado, enquanto a nossa nuvem sempre está plotada no futuro. Mas aqui é uma linha que a gente sempre gosta muito de estudar no nosso Ishimoku. Não gostamos quando ela cruza abaixo do preço, porque indica um momento mais vendedor. Claro, vamos aqui ver como que a Via vai fechar na sexta-feira. Nos próximos dias vou trazer novamente gráfico semanal e diário de Via, Magalu e outros ativos. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem as nossas análises e sempre ponderem investir sempre com responsabilidade. Tá? E a Bolsa de Valores é um ambiente de renda variável, um ambiente imprevisível, por isso exige sempre muita responsabilidade quando for comprar alguma ação. Então, um forte abraço e bons investimentos. Até uma próxima.